como vai você? Tudo bem? É uma honra estar aqui contigo, mais um dia que o Senhor nos permite, e estou aqui, não me canso de dizer, enviada por Ele, porque senão não estaria de forma nenhuma, mas é por causa da sua vida, é porque você está aí, porque Deus quer cuidar de você e Ele usa aqueles que Ele quer usar para serem instrumentos dEle, para falar diretamente para você o quanto Ele te ama, o quanto Ele cuida de você, o quanto Ele se importa com você. Amém? Então, fique ligadinho, não saia daí, porque, continuaremos juntinhos no amor de Deus, através da sua palavra. Hoje Ele tem mais uma porção de bênçãos para serem derramadas sobre sua vida, sua casa. Amém? E, enquanto isso, estaremos já te trazendo o tema de hoje. Não deixes o amor esfriar. Amém? Mas, enquanto isso, quero agradecer a você que se inscreveu no canal, meu muito obrigada, que Deus continue te abençoando. A você que está aí, que mesmo que não tenha inscrito no canal, mas está aí, tem acompanhado os vídeos de mensagens, olha, muito obrigada, fico muito feliz cada vez que me encontro com a cada um que tem estado aí e me dá essa honra de me falar, que tem acompanhado as mensagens que o Senhor nos dá. Olha, gratidão, que honra, que prazer. Fique à vontade, porque aqui é casa de Deus. Amém? Não é simplesmente as quatro paredes, mas é o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? E o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas feitos por suas próprias mãos. Amém? E, enquanto isso, vou estar também agradecendo a você que está aí pela primeira vez e ligou aí ou o seu televisor, ou o seu computador, ou o seu celular e se deparou com essa criatura que vos fala. Prazer, meu nome é Sueli Arcanjo e é uma honra tê-lo aqui comigo. Não simplesmente comigo, mas conosco, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? E fique ligadinho, não saia daí, Deus tem bênçãos para você, mas que você possa estar curtindo, deixando seu like, deixando seus comentários, porque são muito importantes. Que você também esteja se preparando para compartilhar a mensagem de hoje. Amém? E, enquanto isso, vou te dar aquele tempinho para que você esteja, se inscrevendo no canal. Amém? Não saia daí, volto já. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus. Hoje com o tema, não deixes o amor esfriar. E a mensagem da palavra de Deus para hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos do 12 até ao versículo 14, que diz assim a palavra de Deus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Posso ouvir um amém? E aqui nós nos lembramos do amor de Deus, do cuidado de Deus por nossas vidas, porque Deus não quer que nós estejamos embaraçados com as coisas desse mundo, que na maioria das vezes não nos levam em lugar algum. Podem até aparentemente nos levar a algum lugar, mas
pode não ser bom para nós. Amém? Mas Deus sim. Ele tem o que há de melhor. Porque o que Ele tem de melhor, Ele nos enviou, que é Jesus Cristo. Amém? Para nos dar vida e vida com abundância. E mostrar toda a sua preocupação através das Escrituras Sagradas. Amém? Nós abrimos as Escrituras Sagradas de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos como tema central Jesus Cristo, o grande amor de Deus. Entendes tu isto? E todo esse amor é exatamente pela humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Esse é o grande amor de Deus, porque Ele não quer que nenhum se perca. Amém? Muitas das vezes, quando nós tropeçamos e caímos, é porque não nos ligamos e não estamos buscando a face de Deus. E uma vez buscando a face de Deus e encontrando Jesus Cristo, é impossível permanecer caído. Amém? Porque Jesus Cristo é aquele que está pronto para nos levantar e para nos fazer prosseguindo, não mais sós, mas com Ele à nossa frente nos guiando. Amém? E nós vemos aqui, nesta passagem muito forte, uma passagem onde nos traz a uma reflexão. Essa passagem onde nos traz a certeza dada pelo próprio Deus de tudo aquilo que está acontecendo no mundo. A palavra parece atual. Amém? Porque Deus, Ele é o mesmo Deus. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E aqui, a palavra de Deus traz para nós uma questão muito séria que envolve a salvação e a vida eterna. E quando nós vemos aqui a abordagem deste capítulo, aqui nós nos deparamos com Jesus Cristo saindo do templo, e aqui diz que aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Provavelmente os discípulos, impactados com a construção, a estrutura material do templo, e ali mostram a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, porém, Ele lhes responde: não vede tudo isto? Como quem diz, não vedes toda esta beleza que vos maravilhais, isto com as minhas palavras? E aqui Jesus diz e assegura: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém? E Jesus Cristo, ali, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Veja bem, quando os discípulos, eles mostram a Jesus Cristo aquele templo feito por mãos de homens, e Jesus Cristo mostra para eles que mesmo eles vendo toda aquela formosura, aquela beleza, que não ficaria pedra sobre pedra. E Jesus Cristo é aquele que ele sempre traz uma reflexão. Assim como andando com os discípulos, Deus, ele sempre traz os discípulos à reflexão. E neste momento em que Jesus responde a eles e eles refletem, eles estão ali
ouvindo de Jesus. Jesus está agora sentado no Monte das Oliveiras. E os discípulos, intrigados, eles chegam a Jesus em particular. E aí eles fazem essa pergunta sobre aquilo que Jesus falou com eles, que quando serão essas coisas, quer dizer, quando tudo isso for derrubado, todo esse templo, toda essa construção feita pelas mãos do homem, aqui mostrando que será o fim de todas essas coisas. E eles perguntam a Jesus quando e que sinal haverá da vinda de Cristo e do fim do mundo. E Jesus Cristo, quando ele permite que alguém lhe faça uma pergunta e ele dá a resposta, Jesus sempre dá a resposta para que possam pensar e repensar sobre suas vidas aqui na terra, suas vidas diante de Jesus e diante do mundo, como ficará. E aqui nós vemos que Jesus, ele dialoga, porque Jesus, ele é aquele que tem sempre um diálogo aberto com aquele que quer conversar com ele. Amém? Ele não é aquele que, quando alguém vem até a ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Pelo contrário, ele abraça, ele recebe, ele conversa e ele mostra as grandezas do Pai, os segredos do Pai. Ele revela à medida em que o homem se aproxima dele com interesse em saber verdadeiramente aquilo que ele tem reservado para nós, para a humanidade, para tudo aquilo que foi feito por sua palavra, toda essa construção do mundo, dos céus, da terra e de todas as coisas que neles contém. Qual é a finalidade, qual é o grande propósito de Deus e quando será o fim e quando será a sua vinda e quais os sinais haverão. E é importante que nós queiramos saber sobre isso. É importante que busquemos verdadeiramente de Jesus e não buscando de pessoas que não estão no mesmo propósito do Evangelho de Cristo e muitas das vezes vivendo uma vida completamente contrária à doutrina dos apóstolos. Amém? E Jesus aqui, ele tem esse tempo com os discípulos e essa palavra ela é trazida hoje para nós, para que possamos estarmos pensando, fazendo toda a observância das Escrituras Sagradas, trazendo para a vida prática o que é que tem acontecido hoje, como o mundo se encontra hoje, como a população mundial se encontra hoje. Amém? Muitas coisas já se passaram, muitos fatos históricos. Amém? Recentemente tivemos o Covid, o quanto foi prejudicial e envolveu o mundo todo, mas pela misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, aprove a Deus nos dar o escape, porque nós não estamos livres de nada. O que nós precisamos fazer é continuar confiando e crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Só Ele pode fazer muito além. Amém? E nós sabemos que este é o mesmo que está aqui conosco na pessoa do Espírito Santo. Amém? Através do amado Jesus Cristo. Amém? Que pagou um preço muito alto, um preço de sangue, para nos dar a possibilidade de termos acesso aos céus. Amém? Eu posso ouvir um amém? Dando continuidade à palavra de Deus,
no capítulo 24 de Mateus, onde diz que ali Jesus, no diálogo aberto com os discípulos, ele responde aos discípulos quando eles querem saber a respeito dos sinais da sua vinda e qual será o tempo. E Jesus Cristo, ele responde a eles e diz: acautelai-vos, no versículo 4, que ninguém vos engane. Deus, ele sempre teve zelo por sua palavra. A palavra de Deus, ela precisa ser respeitada na sua integridade, na sua essência. Esses valores dos céus, eles não podem ser perdidos. Lá em Apocalipse diz que nós não podemos acrescentar nada além do que a Bíblia nos diz. Amém? E se a Bíblia nos diz, nós precisamos acreditar. Amém? Porque a Bíblia, ela é não só teoria, mas ela é vida prática com Deus. Amém? E Jesus, aqui, ele vem alertando aos discípulos, mas esse alerta é para todos nós, na medida da leitura da palavra de Deus, onde ele diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Se o próprio Jesus pede para ter cuidado, para estar cauteloso, porque alguém pode vos enganar, Jesus sabe porque está dizendo isso, pode acontecer. Portanto, precisamos ter um cuidado imenso com a palavra de Deus. Amém? Ela precisa ser essa palavra genuína. Amém? Esta palavra que nos promete salvação e vida eterna. Amém? Esta palavra que nos dá a garantia da vida eterna com Cristo. Amém? E o resto é consequência, mas nós precisamos priorizar o reino de Deus. Amém? A própria palavra de Deus nos diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está aqui neste livro, neste mesmo livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Amém? O que tens buscado aqui na terra, a própria palavra de Deus manda que nós estejamos buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O que impera aqui na terra é a justiça de Deus. Amém? Deus, ele respeita a justiça humana, mas essa justiça humana precisa estar dentro dos seus preceitos, dentro dos seus valores eternos e imutáveis. Amém? Porque não há nada contra a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Amém? E Ele está aqui agora. Sinta a presença de Jesus aqui agora. Quantas lutas, não é mesmo? Quantas dificuldades o mundo lhe apresenta. Como tens estado diante de toda essa calamidade. Amém? Só tem um que pode nos dar vitória sobre o mal. Só existe um que pode nos fortalecer, que pode nos dar vitalidade, que pode nos dar vida e vida com abundância, para termos a condição necessária de a cada dia mais recebermos um renovo espiritual através do Espírito Santo de Deus, para que possamos estarmos firmes e resistirmos no dia mau. Amém? E para isso Ele nos habilita, Ele nos dá uma armadura dos céus. Amém? E aqui nós vemos este diálogo com os discípulos e Jesus aqui está trazendo um alerta, porque Jesus quer mostrar que tem falsos ensinadores da palavra de Deus, como se fosse verdadeiramente de Deus. Tomem cuidado. Assim Jesus ele está trazendo para os discípulos: não vos engane. Amém? E ele diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém?
Precisamos tomarmos cuidado, porque nós precisamos reconhecer a Jesus Cristo, o único, o Filho unigênito de Deus. Ele nos deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que nos comunica tudo que está de errado dentro de nós. Precisamos estarmos incomodados mesmo com tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Amém? E Jesus Cristo aqui fazendo esse alerta para que tomem cuidado, porque esse falso Cristo enganará muitos. Amém? Então, fique firme, entendendo e compreendendo as Escrituras Sagradas, para que não caiam no engano, para que não caiam em ensinos de doutrinas vãs, de doutrinas que aparentemente são de Cristo, mas que são voltadas para o mal. Isso existe, minha irmã? Digo e afirmo, porque estou lendo aqui na palavra de Deus, se Jesus disse que é. Amém? E precisamos crer em Jesus Cristo, porque Ele só simplesmente não veio aqui na terra e ditou. Ele poderia muito bem chegar aqui e falar, mas não. Ele fala na prática, Ele vive na prática o que Ele fala e o que prega. Amém? E verdadeiramente Ele vem para morrer pelos nossos pecados. Ele vem, Ele faz o trabalho lindo aqui na terra com o ministério de apenas 3 anos e pouquinho. Jesus Cristo, Ele realiza tantos milagres que não haveriam livros que pudessem conter todos os seus feitos, tudo aquilo que Ele realizou aqui na terra de milagres. Amém? Se estou aqui, eu sou um milagre diante de você. Se estais aí, és um milagre diante de mim. Amém? Porque só Deus sabe o que passastes durante todo esse tempo para agora estares aí com os olhos fixos na tela, não ouvindo a mim, mas ouvindo a Deus, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E aqui eu busco ao Senhor toda reverência para que eu possa estar diante dele da maneira como lhe agrada. Amém? Porque eu não tenho condições de nada, eu careço das misericórdias do Senhor, mas amo estar aqui como instrumento dele para abençoar as vidas, para abençoar a sua vida. Amém? Porque a palavra de Deus, ela vem para lavar, ela vem para limpar, ela vem para purificar, ela vem para santificar, ela vem para salvar, ela vem para edificar, ela vem para transbordar amor, graça, essa graça imerecida que só Jesus tem para nos oferecer. Amém? E aqui, Jesus Cristo, Ele está fazendo esse alerta para que não estejam caindo em armadilhas de falsos cristos. Só há um, é o unigênito do Pai. Há o único que é digno de receber honras, louvores e glórias e toda a majestade. Só a Ele, só ao teu Deus adorarás. Amém? Nos lembramos quando Jesus Cristo, lá naquele mais alto cume do monte, quando Ele é transportado pelo Espírito Santo de Deus, depois de receber o batismo nas águas e receber o batismo com fogo, que é o batismo do Espírito Santo, e receber o Espírito Santo e ter toda a condição dada pelo próprio Deus de estar ali diante do inimigo, do adversário, de Satanás, mas ali falando da palavra de Deus e respondendo ao adversário com a palavra de Deus, porque Ele é o verbo vivo, Ele é a palavra personificada nele mesmo, Jesus Cristo. Amém? E contra a palavra de Deus não há argumentação. E naquele momento em que Satanás, ele mostra ao Senhor Jesus tudo aquilo que ele via diante dele, e ele disse que tudo aquilo daria ao nosso Jesus, se prostrado
o adorasse. Mas Jesus diz: para trás de mim, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele e mais ninguém. Só a Deus adorarás. Amém? E a quem nós devemos adorar? Ao Senhor dos Senhores, ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Ele toda adoração e todo louvor. Amém? A Ele que nos ama tanto, que não nos quer perdidos, sem rumo e muito menos não compreendendo as suas escrituras, mas Ele abre a porta das escrituras para que haja em nós uma compreensão clara do seu reino e de tudo aquilo que estará acontecendo no tempo vindouro, porque a vinda de Cristo está muito próxima, os prenúncios estão aí. Amém? E Jesus Cristo aqui só está trazendo mais um grande ensino da sua palavra abençoada. E Ele se colocando aqui como aquele que é o verdadeiro mestre, porque o verdadeiro mestre, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro pastor das ovelhas é aquele que dá vida pelas suas ovelhas, e só teve um e mais ninguém que fez e que pôde e que poderá fazer, não tem outro, somente um, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém? Que se fez homem, que se fez carne e habitou entre nós. Amém? E Ele foi aquele que, mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele foi exaltado por Deus soberanamente. Deus deu a Ele o nome, sobre todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E é esse mesmo Jesus que está mostrando que esse templo, em que é habitável e que é feito pelas mãos do homem, um dia não ficará pedra sobre pedra. Amém? E Ele está falando aqui dos falsos, aquele que vem dizendo que é Cristo e que não é, e enganará muito até os eleitos, se possível. Amém? Mas fique ligado, continue ligado na palavra de Deus, recebendo dele. Amém? Esse amor inigualável que só Ele tem para dar. E quando Ele traz a sua palavra, aqui transborda amor. Amém? Porque a sua palavra é puro amor. Amém? E aqui no versículo 11, diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meus queridos, esta palavra, ela é atualíssima. O que tem acontecido nesse tempo que se chama já. Amém? Aqui quem diz é o Senhor Jesus, que surgiriam muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Porque aqui a palavra de Deus diz que surgirão. Olha o tempo do verbo empregado. Aqui diz um futuro próximo que acontecerá, surgirá. Diz que surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E aqui entramos na mensagem e no nosso texto base, quando diz que e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que tem acontecido ultimamente? O que é iniquidade? É um indivíduo que está acostumado a pecar, e o pecado para ele se tornou tão natural que
ele não mede as consequências e ele nem se envergonha do pecado, porque já está entranhado nele algo que se tornou em uma perversidade, porque esta iniquidade ela está ligada a princípios e valores perdidos, está ligado à questão da moral do ser humano e o fato de que esta iniquidade ela se multiplica e diz que se multiplicará porque diz que surgirão muitos falando no nome de Jesus Cristo, falando que é o próprio Cristo, mas conseguirá enganar a muitos, porque o Evangelho de Cristo, a pregação do Evangelho de Cristo é para salvação, é para arrependimento de pecado, amém? É para que o ser humano possa olhar para dentro de si mesmo e ver se a sua vida, aquilo que tem feito aqui na terra durante todo esse tempo de vida, se é jovem, se é mais velho, não importa, mas esse tempo que tem um entendimento claro de que seja um ser humano, o que está dentro de si é do seu agrado, mas é do agrado de Deus, aquilo que tem feito aqui com o seu próprio corpo, com a sua mente, com as suas mãos, com os seus pés, essa habilidade que Deus deu, está servindo para a adoração do templo de Deus, do templo que somos nós, porque nós somos considerados templos de Deus. Por que nós somos considerados templos de Deus? E nós voltamos para o início do capítulo, onde diz aqui no versículo 1, e quando, está com letras garrafais, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E o que Jesus responde para eles? Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém? Porque o templo que Jesus vem para erguer é o templo do Espírito Santo de Deus e que habita em nós ou quer habitar em nós. Amém? Na medida da nossa busca, na medida da nossa fé em Cristo, temos o Espírito Santo de Deus. Precisamos verdadeiramente termos essa compreensão clara que somos do Senhor. Amém? E que se nós fizermos essa confissão pública desse amor a Deus e aceitando a Jesus Cristo, porque é muito mais que aceitarmos a Jesus Cristo, quem nos aceita é Ele, porque Ele nos amou primeiro, mesmo antes da fundação do mundo. Jesus nos amou primeiro, amém? E a vinda dele aqui na terra, a obediência dele a Deus e o sacrifício vicário aqui na cruz do Calvário, tudo isso tem a representação desse mais puro na sua singela essência santa, pura e imaculada. Ele vem para se preocupar conosco, entregando-se a si mesmo, para que pudéssemos receber nesse corpo cheio de pecados, agora experimentando a vida com Ele e recebendo o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que nos dá a habilidade necessária para compreendermos a Sua palavra, para proclamarmos a Sua palavra,
para sentirmos a dor do outro, para nos sensibilizarmos com aquele que está triste, está desesperançoso, está sem a vida de Cristo e está sem a salvação. E o Espírito Santo de Deus nos comunica e nos dá essa habilidade para que nós possamos a cada dia mais estarmos alcançando as almas perdidas, as almas que estão sem Cristo. Amém? E este é o grande fundamento do Evangelho de Cristo, porque a morte dele foi sacrificial. Ele pagou um preço que nenhum de nós teria a mínima condição de pagarmos esse preço, mas ele paga por nós. Amém? Então, aqui, justamente a palavra de Deus vem falando desse indivíduo que está acostumado com o pecado. O pecado já está fazendo parte da vida dele. E ele se acostuma tanto com o pecado que se torna natural no seu corpo. E uma vez se tornando natural no seu corpo, ele afasta a presença de Deus. Porque justamente o Senhor Jesus está falando do verdadeiro templo, que é o templo do Espírito Santo. É esse templo que a cada um de nós que cremos em seu nome, agora Jesus Cristo passa a habitar nesse templo. É esse templo que ele quer para servir de morada de Deus, casa de Deus, templo do Espírito Santo, que é a minha e a sua vida. Amém? E de todas as demais vidas que estão nessa terra, que já passaram por ela e que ainda passarão. Este é o grande propósito da palavra de Deus. É que todos se convertam ao Evangelho de Cristo, que todos possam compreender a grandeza de Deus em enviar Jesus Cristo e nos dar a vida que está aqui, exalando em nós esse bom perfume de Cristo. Amém? Eu posso ouvir um amém? Esta vida que está aí agora contigo, te trazendo encorajamento, te trazendo vitalidade, te trazendo força, te trazendo uma amplitude na sua mente espiritual, para que possas compreender aquilo que está além do alcance do teu entendimento e que só o Espírito Santo pode te dar a condição de discernir, amém, aquilo que o Espírito Santo quer nos trazer, que é da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos alcancem a salvação e a vida eterna. E Jesus Cristo, ele fala desse templo, porque não ficará pedra sobre pedra no templo feito por mãos humanas, porque Deus, ele habita em templos feitos por mãos dele mesmo, amém? Não por mãos humanas, porque Deus, ele quer ter todo o controle de nossas vidas e o mais lindo ainda é que ele quer habitar dentro de nós, amém? Ele quer ser o nosso respirar, ele quer ser o nosso falar, ele quer que seja a nossa ação, amém? Entendes tu isto, este grande mistério que só Deus tem para nos revelar? E esta palavra confronta justamente com aquele que está vivendo uma vida iníqua, e essa vida iníqua que aponta para o pecado faz com que o homem transgrida a lei de Deus, e uma vez transgredindo as leis de Deus e vivendo uma vida de pecados, corre o risco de fazer tudo contrário da benevolência do Senhor, mas se torna muitas das vezes coração endurecido, coração de pedra, coração intransponível. Mas Deus, pela sua misericórdia e graça, Deus, ele vem quebrantar o coração do homem através da sua palavra. Amém? Que cura, que liberta,
que limpa, que protege o homem do pecado e faz com que o homem encare o pecado que hoje está em si de forma onde reconheça a sua pequenez e que se volte para o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, e que possa estar vivendo uma vida onde Cristo habite em si e que possas saber que é o templo vivo do Espírito Santo de Deus, esse templo que Jesus diz que vai ficar. Amém? O que permanecerá são aqueles que, quando Jesus vier buscar na sua glória, estarão indo com ele para sempre e receberão um novo corpo, esse corpo incorruptível, este corpo parecido com o de Cristo. Não seremos Cristo, porque só há um Pai, um Filho e um Espírito Santo, mas Ele nos promete um corpo glorioso como o dele, para vivermos com Ele para sempre, eternamente na glória. Mas para isso precisamos cuidar do templo, amém? E mandarmos a iniquidade para bem longe desse templo, amém? E aqui, finalizando, diz a palavra de Deus, porque por se multiplicar a iniquidade, é uma multiplicação de pecados, de erros, de maldade dentro do ser humano. E não se enganes, nós sabemos que o inimigo de nossas almas está a espreitar, e por isso Deus, Ele nos trouxe as suas armaduras de Efésios 6, porque nós não podemos lutar contra a carne e o sangue, porque a nossa luta ela não é contra a carne e o sangue, mas essa luta ela não é contra a nossa própria carne e o nosso próprio sangue. Entendes tu isto? Porque Deus, Ele primeiro cuida do templo para que Ele possa habitar. Amém? Para que esse templo esteja em condição de cuidar do próximo. Mas primeiro, esse templo, ele precisa ser cuidado por Deus. E que seja retirado dele tudo isso que não tem agradado a Deus. Porque diz que por se multiplicar. Então é uma multiplicação de pecados e fazendo com que o homem viva uma vida de perdição e distante de Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém? E o Senhor, hoje, Ele nos traz a uma reflexão de nós mesmos. Amém? E daquilo que Ele quer para nós. Como aqueles que são dEle. Precisamos termos a certeza que somos do Senhor. Porque quando Ele vier buscar a sua igreja, onde estaremos nesse momento? Amém? Precisamos desejar irmos com o Senhor. Amém? Porque depois ficará tudo mais difícil. Porque aqui diz que quando todos esses sinais, tudo isso acontecer, esses rumores de guerras, tudo isso, já é o fim do princípio das dores. E haverá dor e sofrimento aqui na terra, ficará pior quando Jesus Cristo levar a sua igreja, porque o Espírito Santo será retirado daqui, então ficará tudo muito mais difícil. Portanto, nós precisamos aceitar o que Jesus nos traz hoje, amém? Desejarmos estarmos com Ele para sempre hoje, amém? Abrindo os nossos olhos espirituais e compreendendo o que Ele fala conosco hoje, agora, nesse momento, amém? Não se preocupe, a palavra ela é cortante, ela corta de dois lados, ela é como uma espada de dois gumes, amém? Ó, corta aqui, não se preocupe, está cortando aqui, amém? E às vezes dói, porque é assim, corta, mas corta para cuidar, corta para abençoar, corta para livrar do mal, corta para trazer vida ao vaso, e o vaso ficar bonito, cheio do Espírito Santo de Deus, a tal ponto de transbordar bênçãos nas vidas dos outros. Amém? Que hoje, que a minha vida, como esse templo do Espírito Santo de Deus que aqui habita, ainda que nesse corpo de pecado, mas
Nós sabemos que o pecado não nos agrada, porque quando temos o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo nos toca. Amém? E é muito perigoso, porque pecamos em pensamentos, palavras e atos. Amém? Mas o Senhor, Ele é misericordioso em nos perdoar e nos garantir a salvação e a vida eterna. Eu posso ouvir um amém? Vemos que toda a linguagem bíblica, toda esta fala de Jesus Cristo é sempre preocupado com o ser humano, com a alma vivente. Amém? Que cuidado maravilhoso! Quem tem esse cuidado conosco, a tal ponto de dar a sua própria vida por amor a nós? Quando Jesus Cristo, nesse momento que Ele está aqui falando com os discípulos, tanto saindo do templo, depois do momento que está assentado ali, pregando o Monte das Oliveiras. E Jesus Cristo o tempo todo preocupado com os seus discípulos, preocupado com aqueles que estavam ouvindo, preocupado com aqueles que haveriam de ouvir, preocupado conosco que estamos aqui hoje ouvindo a sua palavra. Amém? Posso ouvir um amém? Vale a pena dar crédito à palavra de Deus. Amém? Nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus virá buscar a sua igreja. Os sinais estão aí, mas também nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá nos buscar de forma individual. Ele pode vir no coletivo e Ele pode vir no individual. Precisamos estarmos sempre preparados, porque no momento que o Senhor vier buscar a sua igreja, será no abrir e no piscar de olhos, será muito rápido. Amém? Então, o Senhor, Ele sempre nos dá o alerta para estarmos vigilantes, estarmos preparados para o dia da vinda de Cristo. Mas, enquanto isso, estarmos vivendo a nossa salvação, porque ela começa aqui. Porque depois da morte segue-se o juízo. Entendes tu isto? Amém? Eu posso ouvir um amém? O Senhor, quando Ele nos traz aqui para a sua passagem, neste mesmo capítulo 24, no versículo 46, Ele diz assim, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. E aqui parte logo a seguir de uma parábola, quando ele está aqui dando continuidade nesse mesmo momento, nesse sermão que se encontra. Ele vem falando a respeito de que, no 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor construiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Aquele servo fiel e prudente que o Senhor construiu sobre a sua casa. Amém? Essa construção divina em que o Senhor, Ele prepara aquele que passa a ser o servo dele, passa a ser a habitação dele, passa a ser a morada dele, passa a ser aquele que agora, o Espírito Santo habitando dentro dele, tudo aquilo que está de ruim vai sair e ele passa a servir ao Senhor. E o Senhor quer encontrar nesta vida o servo fiel e prudente. Amém? Que o Senhor construiu sobre a sua casa e para dar esse sustento a seu tempo. E o Senhor, Ele é aquele que Ele quer cuidar todos os dias. O Senhor, todos os dias, Ele está batendo a porta do nosso coração, porque o Senhor, todos os dias, Ele quer fazer parte de todos os compartimentos da casa. O Senhor, Ele não quer só estar num cantinho. Eu vou deixar o Senhor reservado aqui, mas eu vou aproveitar minha vida aqui, vou fazer isso que eu preciso fazer ali. Não, em tudo agora, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não esqueçais da palavra do Senhor. Amém? E
aqui já terminando, o Senhor Jesus, Ele vem trazendo essa maravilha para que nós possamos entendermos que o amor de muitos esfriará por causa da multiplicação da iniquidade. A terra está cheia de pecados e esses pecados ele pende para a maldade humana. O mundo ele se tornou muito mais violento e Jesus Cristo naquele momento ali, olha quanto tempo passado e agora nesse tempo atual, Jesus fala de coisa atual. Jesus fala de uma maldade imperando aqui na terra por causa dessa iniquidade. Amém? E diz que por se multiplicar essa iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o que está acontecendo nesse momento? Essa frieza de coração, porque com o aumento da violência, o que acontece? Está existindo menos amor na terra, menos amor nas vidas humanas que o próprio Senhor Jesus amou tanto, que ama tanto, que veio para fazer a vontade de Deus, porque Deus amou tanto essas vidas e envia o seu Filho. E Jesus Cristo está falando dessa falta de amor, porque deixaram de olhar para Deus, deixaram de olhar para as coisas de Deus e vivendo a sua própria vontade, a seu bel prazer. Amém? E a seu bel prazer fica voltado para a carne, não dando ouvidos à voz de Deus, não dando crédito à sua palavra. Amém? E nos lembrando do nosso tema, não deixe o amor esfriar. Que amor é esse? E existe outro amor a não ser o amor puro de Deus? Porque Deus ele é amor. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe lá o que é isso? Que deu aquilo que ele tinha de mais precioso, seu único filho. Amém? Para morrer, para nos dar essa vida que vem sobre nós dessa forma tremenda. Amém? E Deus, na sua essência, amém? Porque aquele que não conhece a Deus não pode amar, porque Deus é amor. Amém? E se não ama a Deus, o amor de Deus não pode estar nele. Amém? Então é preciso dar crédito à sua palavra. Dar crédito à palavra de Deus é ter temor a Deus. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Amém? Então não deixe o amor esfriar. Minha irmã, que amor é esse? Esse sublime amor de Deus que invade a tua alma, o teu coração. Amém? E faz você parar e pensar nas coisas sagradas, nas coisas que vêm do alto, porque elas são eternas. Aquilo que tem aqui que perece é tudo muito passageiro. Se encontra aqui neste mesmo evangelho de Mateus. E aqui em Mateus, no capítulo 6, Jesus vem falando sobre isso, porque é esse sermão, essa continuidade do sermão da montanha. E Jesus falando para que nós não estejamos preocupados com as coisas que perecem, com as coisas que onde a traça e a ferrugem tudo consome, essas riquezas aqui da terra, porque tudo isso é passageiro, mas o Senhor manda que nós estejamos nos preocupando com as coisas eternas, com as coisas de Deus, porque elas são eternas. Amém? E onde estiver o seu coração, aí estará a sua riqueza. E Ele pede para que nós não estejamos colocando os nossos corações nas riquezas do mundo, porque colocarmos os nossos corações nas riquezas do mundo faz com que sejamos atraídos pelo pecado, muitas das vezes pelo amor ao dinheiro. Amém? E é uma amargura o amor ao dinheiro, porque faz com que atraia o homem para as ciladas aqui na terra, mas nós precisamos nos sentirmos atraídos por Cristo. Amém? Aquele que nos dá
essa autenticidade, essa garantia de que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E quando nós colocamos a nossa fé em prática, nós também colocamos esse corpo que precisa ser esse templo do Espírito Santo de Deus nessa prática, usando a fé e agora vivendo, não por vista, mas por fé. Aqui, já terminando a palavra do Senhor para este dia, nós vemos a importância de não deixarmos os nossos corações esfriarem. E não se engane, se os nossos corações estiverem longe de Deus, isso acontece automaticamente. Amém? Então o Senhor, Ele vem para trazer a sua palavra para que nós possamos todos os dias estarmos nos alimentando dela e alimentando os nossos corações e as nossas almas da maior riqueza que esse mundo já conheceu, Jesus Cristo. Amém? E aqui nós vemos no versículo 13, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, o que o Senhor, Ele nos garante? Que Ele diz mais, mesmo com a iniquidade se multiplicando, mesmo com o amor de muitos se esfriando, Ele diz mais, se perseverar até o fim, será salvo. Amém? Aqui prova que a salvação, ela tem um custo. E que custo é esse? Jesus já pagou na cruz do Calvário. Mas é preciso haver em nós uma renúncia. Amém? Nós precisamos renunciar ao pecado. Nós precisamos renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Amém? Porque nós não podemos sermos considerados como iníquos, mas como aquele servo fiel e prudente que o Senhor, ao voltar, o encontrar, o servindo. Amém? E finalizando, e diz no 14, que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E o grande propósito de Deus é fazer com que este evangelho ele seja pregado nos 4 cantos do mundo, até os confins da terra. E quando for cumprido e o evangelho de Cristo for pregado em todo o mundo e todas as pessoas tiverem o conhecimento desse evangelho da salvação, aí sim, aí Jesus Cristo virá, porque será o fim. Amém? Posso ouvir um amém? Que Deus te abençoe grandemente, viu? E que você possa estar cada dia mais recebendo do Senhor força, vigor, para que você possa permanecer perseverando, para que você não deixe que ninguém nada, e nem você mesmo permitas que percas a salvação que Jesus Cristo, Ele traz gratuitamente. Amém? Porque Ele mesmo pagou com a sua vida o preço da salvação e da vida eterna. Então vale a pena servi-lo. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Que nada e ninguém venha tirar esse amor de Deus na tua vida. Não deixes o amor esfriar, mas faça com que aqueças através da fé esse amor de Deus em ti, porque Ele derrama sobre sua vida. Aqui é um derramar do amor de Deus. Amém? Se inunde desse amor. Não tem contraindicação, não. É medicamento do céu e não tem contraindicação. Quanto mais receber esse amor, mais estarás doando esse amor, porque é assim, né? É um transbordar, então você vai doando, porque não é seu, ele é de Deus. Deus, Ele é o puro amor, é a essência dele mesmo. Então, Ele traz esse transbordar para que possamos transbordar aí pelo mundo afora. Amém? E que o Evangelho do Senhor continue sendo pregado até os confins da terra, porque aí,
Quando tudo isso acontecer, será o fim. Amém? Eu posso ouvir um amém? Espero que esta palavra tenha sido edificante na tua vida. Amém? Que você possa ser muito abençoado por Deus, muito abençoada por Deus, viu? Recebas aí, o abraço que eu não posso dar do Espírito Santo de Deus. Amém? Que ainda hoje, que você possa estar diante do Senhor, se colocando nessa condição de servo, fiel e prudente diante dele. Amém? Não deixe que ninguém nada venha interferir o seu relacionamento com o verdadeiro amor que ele vem de Deus. Amém? Esse amor ele não pode esfriar. Amém? E que você, em nome de Jesus, onde estiver aí agora, se estiveres sentado no banco da praça, se estiveres aí dentro de um restaurante, uma lanchonete, comendo alguma coisa de posse dessa palavra, se estiveres dentro de uma condução, se estiveres dentro da sua casa, se estiveres dentro de um hospital, se estiveres dentro de um presídio, não se esqueças que a maior prisão é o cárcere da alma, é o cárcere que oprime a alma humana e que muitas das vezes achas que estás liberto, mas estás preso, oprimido. Amém? Jesus é aquele que diz: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Então, estás livre pela palavra de Deus. A palavra de Deus te liberta desse cárcere, viu? Em nome de Jesus, cárcere da alma. Amém? Que Deus abençoe a você também, que de repente possa estar aí, sobrevoando no avião, onde essa palavra for pregada, que você esteja, em nome de Jesus, sendo alimentado, seja enxertado do amor de Deus, em nome de Jesus, e que hoje a sua vida tenha uma mudança e que possa estar transbordando o amor de Deus com o coração aquecido e não mais frio. E onde estiver a iniquidade, que o seu coração aquecido possa estar fazendo diferença na vida daquele que está com o coração frio do amor. Amém? Posso ouvir um amém? Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada por estar conosco até agora. Curta, comente, deixe o seu likezinho e compartilhe. Se essa mensagem foi edificante para você, envie a outros. Amém? Posso ouvir um amém? E que você possa estar, se inscrevendo no canal. Amém? Eu posso ouvir um amém? Deus te abençoe grandemente. Até a próxima mensagem, que não é minha, mas é do Senhor. E que você possa estar, se inscrevendo no canal. E que o YouTuber possa estar enviando diretamente para o seu endereço. Não se preocupe, o YouTuber não sabe, mas Jesus sabe. Viu? E que você possa estar recebendo aí a mensagem do céu fresquinha para a tua vida todas as vezes que o YouTuber estiver recebendo. Amém? A paz de Cristo. Jesus te abençoe. Amém? Eu posso ouvir o amém? A paz.